gente, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre análise sintática, ok? Para a gente saber a análise sintática, nós vamos relembrar o que é o análise morfológica, tá? A morfologia, vocês estão no 7, nós viemos trabalhando a morfologia do 6º até agora. Então, a partir de agora, nós vamos começar com a análise sintática. Mas para saber um pouquinho da análise sintática, da sintaxe, nós temos que saber um pouquinho da morfologia. Lembra de substantivo, adjetivos, verbos, artigo, numeral. Então, tudo isso faz parte da morfologia. A morfologia é o estudo da estrutura, da formação, da classificação das palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente. Então, se eu falo assim, um nome, vamos pensar, Cristiane, meu nome, é um substantivo. Então, eu estou pensando nela, na palavra isoladamente. Cristiane é um substantivo. Então, isso é a análise morfológica, tá? Então, pensar na palavra isoladamente. Então, Cristiane é um substantivo próprio, tá? E não dentro da sua participação dentro de uma frase ou período. Dentro de uma frase ou de um período, nós vamos iniciar agora na análise sintática, tá bom? Então, a morfologia está agrupada em 10 classes gramaticais, tá? 10 classes denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. São elas, olha aí, as 10 aí. Então, nós temos aí substantivo, vamos colocar Cristiane, né, que eu falei. Interjeição, essa é uma interjeição. Conjunção, uma conjunção, por quê, que, né? Preposição, uma preposição, de, em, né? Advérbio, hoje, amanhã. Artigo, o, a, um, uma, né? Numeral, dois, primeiro, segundo e assim vai. Pronome, eu. Verbo, falar. Adjetivo, bonita. Viu? Então, essas são as 10 classes gramaticais. Agora nós vamos partir para a análise sintática. Por quê? Você já vem desde o início estudando as classes morfológicas. Agora nós vamos partir para a análise sintática. A partir desse momento nós vamos fazer a análise sintática das atividades que vieram de português. Vamos lá? Então, análise sintática é a análise de cada termo da oração e da função que ela tem dentro dessa oração propriamente dita. Dentro da análise sintática do português existe uma divisão em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração. E dentro de cada uma dessas divisões há então as funções sintáticas. Vamos ver? Para estudar a análise sintática, para entender os estudos da sintaxe, precisamos saber os conceitos de frase, oração e período. Então, nós vamos iniciar com esse conceito, tá? Vamos lá, a frase. A frase é um enunciado com sentido completo. Então, ela se inicia com letra maiúscula e termina com um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Vai depender do sentido que você quer dar àquela frase. Então, para ser frase, então, não é necessário ter um verbo, tá? Então, se eu falar assim, se eu escrever a palavra silêncio, colocar só silêncio, é uma palavra aleatória. Agora, se eu falar assim, silêncio, silêncio. Olha, tem um sentido. Ó, silêncio. Então, tem um sentido essa palavra. Mesmo sendo uma palavrinha só. E ela inicia com letra maiúscula e termina com o quê? Com um ponto. Aqui ali um ponto de exclamação. Ó, silêncio. Então, não é uma palavra aleatória, certo? Aí eu tenho uma frase, porque tem sentido. Eu entendo aquilo. Se eu falar assim, ó, se eu escrever assim, fogo, escrevi fogo. Só escrevi a palavra, uma palavra aleatória. Agora, se eu faço assim, ó, fogo, 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 vocês estão entendendo, né? Sai todo mundo correndo na sala, né? Ó, fogo! Já todo mundo sabe que tá pegando fogo em algum lugar. Então, a palavra tem que ter sentido, né? Iniciou com letra maiúscula, terminou com um ponto de exclamação, né? Só, fogo! Certo? Então, tem que ter sentido para ser uma frase.
Olha, nós estamos com uma frase com uma palavra só e agora nós vamos com uma frase maior. Clara é uma menina entusiasmada. Nessa frase nós temos até verbo. Então aí pode ser até uma oração. Então nessa frase nós temos até verbo. Então tem sentido completo. Clara é uma menina entusiasmada. Tem um sentido completo. Vocês conseguem entender isso aí. Então é uma frase. Então para ser frase a gente tem que conseguir entender o sentido daquilo, tá? Do que a pessoa está querendo dizer, ok? A frase que não tem verbo é chamada de frase nominal. Fogo, fogo, olha lá ali, Então essa frase, ela é nominal porque ela não tem verbo. Agora a frase que tem verbo é chamada de frase verbal ou oração. Fui. Olha só, tem uma palavrinha aí, mas eu sei que... Olha aí, fui. Então tem um verbo. Então eu sei que é uma frase ou uma oração, porque tem verbo. Aí então é uma frase verbal. Fui. Tá? Por que nossa, fui, eu falo que é uma frase com sentido total. A frase ou oração, eu vou mostrar. Peraí, vamos ver o próximo. A oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. É interessante que você entenda que cada verbo indica uma oração diferente. Então eu peço que vocês tenham atenção a isso. Atenção, a oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Então, só existe oração se existir verbo. Pode ser uma palavrinha só, como aquela que nós vimos anteriormente. Fui, fui. Então, quem fui aí, Quem fui? É meio estranho falar sem concordar, mas quem fui aí? Eu. Então você sabe que eu. E você vai saber que tempo que estava essa palavra. Fui, passado. Então nós temos, sintaticamente, nós temos ela completa, ela tem uma informação completa. Então ela tem sujeito e ela tem predicado como essa palavra. Nossa, o que seria sujeito e predicado? Nós vamos ver depois. Isso é uma análise sintática, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então prestem atenção. Para a gente saber se a oração precisa ter verbo. A oração, necessariamente, ela vem com verbo. A frase pode vir com verbo? Tanto faz, ou ela vem com verbo ou sem o verbo, ela vai ser uma frase. Aí vai ser ou verbal ou nominal. Ok? Então, atenção, atenção, atenção. Toda oração tem que conter verbo. Então, quando nós falamos em oração, nós falamos em verbo. Ok? Olha lá um exemplo. É preciso que corramos porque a chuva está chegando. Quantas orações será que eu tenho aí? Vamos contar? Olha lá o verbo corramos, está chegando. Olha lá, corramos e está chegando. Então o é um verbo, corramos é outro verbo, está chegando é uma locução verbal. Mas nós consideramos aí uma oração. Então lá, eu tenho 1, 2, 3 orações. Como 3 orações, professora? 3 orações, porque eu estou contando o número de verbos. Corramos e está chegando. Está chegando porque são 2 verbos. Não, é uma locução verbal, ok? 3 verbos, 3 orações. O número de verbos na frase é o número de orações, ok? Entenderam? Então eu vou saber o número de orações por meio do número de verbos. Quantos verbos tem na oração é o número de orações que eu tenho. Então, é contar por meio dos verbos. Período. Período é constituído por uma ou mais orações, ok? Então, quando o período possui apenas uma oração, um verbo, é conhecido como período simples. Mas, se ele possui 2 ou mais orações, será conhecido como período composto. Vamos ver um exemplo? O vento forte engrossava as ondas do mar. Então, o vento forte engrossava as ondas do mar. Quantos verbos eu tenho aí? 1. Então, eu tenho um período simples. Eu tenho uma frase ou uma oração, né? Mas vamos considerar uma oração. É um período simples, tá? Então, eu tenho um período simples. Quando saímos, já era tarde e não havia ninguém na rua. Então eu tenho uma oração, saímos. 2 orações, era. 3 orações, havia
Então eu tenho um período composto porque eu tenho 3 orações. Por quê? Como 3 orações? Eu posso dividir isso aí. Quando eu falo, eu posso falar assim, ó. Quando saímos, ponto. Já era tarde, ponto. Não havia ninguém na rua, ponto. E são 3 orações, olha só. Então, juntando tudo com os conectivos, fica um período composto. Ó. Quando saímos, coloquei uma vírgula. Já era tarde, coloquei um conectivo, o E. Não havia ninguém na rua, ponto final. Então, tem um período composto aí, ok? Agora nós vamos falar dos termos essenciais da oração. Termos são as partes que formam a oração. Os termos essenciais são imprescindíveis para a existência da oração. Quais serão esses termos essenciais? São os 2 termos essenciais, sujeito e predicado. Lembra que eu falei no início? Então, sujeito e predicado. E como nós vamos descobrir o sujeito e o predicado? Primeiro, vamos descobrir o sujeito da oração. Sujeito é o termo da oração que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Então, é de quem se fala na oração. É de quem alguém está falando dessa pessoa. Alguém que fala, está falando dessa pessoa que é o sujeito, tá? Então, ó, é o termo da oração que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Para achar o sujeito dentro da oração, nós primeira coisa que nós vamos fazer, localizar o verbo. Então, localiza-se o verbo. Primeira coisa para achar o sujeito em uma oração, eu vou achar o verbo. Achando o verbo, o que eu faço? Eu faço a pergunta para esse verbo, ó, perguntar ao verbo, quem ou o que? Lembrando que quando se faz essa pergunta, quem ou o que, na maioria das vezes não vai haver uma concordância. Mas é só na minha cabeça que eu vou fazer essa pergunta para o verbo. Vai estar aqui, ó, na minha cabeça. Então eu vou fazer essa pergunta para o verbo, ele vai me responder, tá? Aí eu vou descobrir o sujeito. Como assim, professora? Que coisa estranha. Vamos ver. Olha a frase. A pequena flor recebia feliz os raios do sol. Quem recebia feliz os raios do sol? Não, primeiro, ó, de novo, voltando, ó. A pequena flor recebia feliz os raios do sol. O que eu acho primeiro? O verbo. Achei o verbo. Qual é o verbo aí? Recebia. Aí eu vou pegar esse verbo e vou fazer a pergunta para ele, ó. Quem recebia feliz os raios do sol? Aí qual é a resposta? A pequena flor. Então, ó. Achei o verbo. Recebia. Faço a pergunta para o verbo. Quem recebia feliz os raios do sol? Olha a resposta, a pequena flor. Essa resposta é o quê? O sujeito da oração, ok? Então aí eu descobri o sujeito da oração. Então, ó, acho o verbo, recebia. Faço a pergunta para o verbo. Quem recebia feliz os raios do sol? A pequena flor. Logo, esse é o sujeito da oração. Então, viu como é fácil descobrir o sujeito da oração? Então a gente acha o verbo, localiza o verbo. Localizando o verbo, eu faço a pergunta faço essa pergunta para o verbo. Quem ou o que? Quem recebia os raios do sol? A pequena flor, ok? Aí nós vamos, eu quero dividir essa frase que eu faço. Eu coloco um traço ali, ó, a pequena flor, coloco um traço antes do verbo. Então, sujeito de um lado, predicado do outro. Oh, já entrei já no predicado. Ixi, vamos lá. Vamos lá. A próxima frase. Os estudantes organizaram a homenagem. Primeiro, localizar o verbo. Qual é o verbo daí? Organizaram. Aí o que eu faço? Eu achei o verbo. Achando o verbo, o que eu faço? Quem que organizou a homenagem? Eu faço a pergunta. Quem ou o quê? Quem que organizou a homenagem? Qual é a resposta? Os estudantes. Então, aí eu tenho o sujeito da oração. Ok? Logo, então, vamos lá. Primeiro verbo, localizei o verbo. Organizou é o verbo. Organizaram. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito da oração. Ok? Entenderam? Conseguiram entender como se acha o sujeito da oração? É simples. É localizar o verbo. Primeiro, vocês têm que saber o que é verbo. Vocês têm que lembrar o que é verbo.
Então, localiza o verbo. Localizou o verbo, faça a pergunta para o verbo. A resposta do verbo é o sujeito da oração. E o que sobra é o predicado. Predicado. Predicado é o termo da oração que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito. Depois que descobre o sujeito, o restante da oração é chamado de predicado. Olha lá. A pequena flor recebia feliz os raios do sol. O que eu faço? Acho o verbo. Qual é o verbo? Recebia. Quem recebia a pequena flor? Olha a pergunta que eu fiz. Olha a pergunta. Quem recebia feliz os raios do sol? Qual é a resposta? A pequena flor. Então, o que eu faço? Um risquinho no meio, que eu já dividi isso aí. Então, sujeito, a pequena flor. O restante, o que sobrou, predicado. Lembrando, não existe predicado sem verbo. O verbo fica do lado do predicado. O sujeito está de um lado, o verbo é o predicado. Ok? Então, o verbo já é o predicado. Do verbo em diante é o predicado. Ok? Então, o que sobrou aí é o predicado. Vamos ver a outra. Os estudantes organizaram a homenagem. Aí, o que faz? Localiza o verbo. O verbo, organizar. Qual é a pergunta? Quem organizou? Olha só, vai ficar sem concordância, mas é assim mesmo, vai ficar estranho. Ó. Quem organizaram a homenagem? Ficou sem concordância. Mas qual é a resposta? Os estudantes. Os estudantes, sujeito. Tá? Então a resposta é o sujeito. O que sobrou é o predicado. Esse que sobrou tem que estar o verbo, hein? Organizaram a homenagem. Então nós temos aí o verbo e o restante. Então todinho esse restante aí, ó, junto com o verbo é o predicado. Ok? Entenderam? Então é isso, a nossa aula. Ok?